Primeira Crônicas, capítulo 23. Os levitas e seu ministério. Quando Davi se tornou idoso, com idade muito avançada, proclamou seu filho Salomão rei sobre Israel. Reuniu todos os chefes e líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Realizou-se um recenseamento dos levitas de 30 anos para cima e, contados um por um, seu número total foi de 38 mil homens. Então, o rei Davi escolheu 24 mil levitas para supervisionarem os trabalhos de construção de administração da casa de Yahvé, o Senhor, e 6 mil para servirem como escribas e juízes. 4 mil para serem guardas das portas e 4 mil para louvarem o Senhor com instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Depois, Davi distribuiu os levitas em grupos que descendiam de Gerson, Coate e Merari, filhos de Levi. A descendência de Gerson. Dos filhos de Gerson, Ledã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã: Jeiel, o primogênito, Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei: Selomote, Aziel e Arã, 3 ao todo. Eles foram chefes das famílias de Ladã. E os filhos de Simei foram Jaate, Zina, Jeus e Berias. Esses foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primogênito e Zina o segundo. Entretanto, Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso passaram a ser contados como uma única família. A descendência de Coate. Os filhos de Coate foram 4: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão foram Arão e Moisés. Arão e seus descendentes foram escolhidos e encarregados perpetuamente para servirem no Santo dos Santos, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios, queimar incenso diante de Yahvé e o servir, e pronunciar bênçãos em seu nome para sempre. No caso de Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. O descendente de Gerson foi Sebuel, o chefe. O descendente de Eliezer foi Rabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitos. O descendente de Izar foi Selomite, o chefe. Os filhos de Hebron foram Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Os filhos de Uziel foram Mica, o primeiro e o chefe, e Isias, o segundo. A descendência de Merari. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter gerado filhos homens, teve apenas filhas. Assim, os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Os filhos de Muzi foram 3: Mali, Éder e Jeremote. Esses, portanto, foram os descendentes de Levi pelas famílias. Os chefes de famílias, conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima, que trabalhavam na casa de Yahvé, pois Davi ordenara: eis que Yahvé, o Senhor Deus de Israel, deu paz e tranquilidade ao seu povo e veio habitar em Jerusalém para sempre. Os levitas não mais necessitam transportar o tabernáculo nem os utensílios sagrados em seu serviço religioso. E conforme as orientações finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era cooperar com os descendentes de Arão em todos os trabalhos no templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todos os objetos sagrados e das demais tarefas necessárias à manutenção da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa e de todos os pesos e medidas. Também deveriam estar preparados para render graças e louvores a Yahvé, o Senhor, todas as manhãs, ao raiar do dia, e em todas as tardes, ao pôr do sol. E oferecer continuamente diante do Senhor todos os holocaustos que eram queimados no Shabat, sábado, nas festas da lua nova e nas festas com datas fixas. Deviam servir regularmente diante de Yahvé conforme as normas e as escalas determinadas para os turnos de serviço dos diversos grupos de trabalho. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela administração da tenda do encontro, o santuário, e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão,
bem como por toda a obra e serviço religioso realizado na casa de Yahvé, o Senhor. 1 Crônicas, capítulo 24. O ministério dos sacerdotes. As classes ou grupos dos descendentes de Arão foram assim organizados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não geraram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a cooperação de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, o rei Davi os dividiu em grupos para que pudessem cumprir as suas responsabilidades. Encontraram-se entre os filhos de Eleazar mais chefes que entre os filhos de Itamar. Formaram-se 16 classes com os chefes de família dos filhos de Eleazar e 8 com os chefes de família dos filhos de Itamar. Foram repartidos de maneira aleatória e imparcial mediante sorteio, pois havia oficiais do templo e líderes espirituais, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os descendentes de Itamar. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes e oficiais, dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas de modo alternado, ora uma, ora outra. O primeiro sorteio apontou Jeoiariabe e o segundo indicou Gedaias. A terceira sorte caiu para Arim, a quarta sorte para Zeorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nora de Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeade, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaias, a 20ª para Jesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaias, a 24ª para Maasias. Assim foram designados os sacerdotes, segundo sua função, para entrar na casa de Yahvé em conformidade com o regulamento deixado por Arão, antepassado deles, de acordo com a vontade expressa de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Os chefes dos demais levitas. Quanto aos outros filhos de Levi, dos descendentes de Anrão, os chefes foram Subael, dos descendentes de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos. Dos Isaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate. Dos descendentes de Hebron, Gerias, o terceiro, Jecameão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. Do irmão de Mica, Isias. Dos filhos de Isias, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jaazias, Beno. Dos descendentes de Merari, por parte de Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibre. De Mali, Eleazar, que não gerou filhos. Dos filhos de Quis, Jerameel. E dos filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Esses foram os descendentes dos levitas, segundo suas famílias. Eles, de igual forma, tiraram sortes na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos, os primogênitos e cabeças das famílias foram tratadas com a mesma dignidade que as famílias dos mais novos. 1 Crônicas, capítulo 25. O ministério dos músicos. Davi, com a cooperação dos comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o serviço religioso de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Eis, portanto, a lista dos escolhidos para esse ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob sua mentoria, e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Quanto à família de Jedutum, seus filhos foram Gedalias, Zeque, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a mentoria do seu pai,
Jedutum, que profetizava ao som da harpa para adorar e dar graças a Yahvé. Quanto à família de Emã, seus filhos foram Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente e profeta do rei, cuja família foi exaltada diante de muitos conforme as promessas de que Deus havia de torná-lo poderoso. E Deus concedeu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção e mentoria de seus respectivos pais. Quanto à ministração do louvor por meio da música no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas no serviço de adoração na casa de Yahvé, estando Asaf, Jedutum e Emã submissos às ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto de Yahvé, todos eles mestres, era de 288. Então deitaram sorte para designar as responsabilidades, tanto dos mais velhos como dos mais jovens, tanto dos mestres como dos discípulos. A primeira sorte tocou a família de Asaf, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A segunda caiu para Gedalias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A terceira para Zacur, seus filhos e parentes. 12 ao todo. A quarta para Isri, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A quinta para Netanias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A sexta para Buquias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A sétima para Gesarela, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A oitava para Jesaías, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A décima para Simei, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 11ª para Azarel, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 12ª para Asabias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 13ª para Subael, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 14ª para Matitias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 15ª para Jerimote, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 16ª para Ananias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 17ª para Josbecasa, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 18ª para Anani, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 19ª para Malote, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 20ª para Eliata, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 21ª para Otir, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 22ª para Gidalte, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 23ª para Maaziote, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 24ª para Romantiezer, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12.